e eu não tenho culpa de ter defendido tanta gente. Primeiro que falou ali, o Darim, não tenho nenhum complemento. Quanto a Rosalina Santa Cruz, ela, realmente, eu fui advogado de alguns membros da família dela, não só seria se o Fernando fosse localizado, como acabei sendo de parte da família, inclusive dela. Mas eu queria chamar a atenção para um dado interessante, foi em relação ao... Olha, quem pode complementar algumas informações que foram dadas aqui da maior importância é um cidadão vivo que exerce uma função importante, que é o Geimão, o Jaime Valvides Cardoso, o Geimão, que é diretor de uma empresa muito importante aqui do governo e ligada a como é? Ligada a... Isso. Área nuclear, acho que é Nuclebras, é isso aí. Outra coisa é o seguinte, o João Lucas, o Baiardi estava falando aqui, eu vou dar um dado que talvez ajude muito, vocês estão no caminho, mas há algum dado importante. O João Lucas Alves, que também foi meu cliente, foi um valente cidadão, inteligente, preparado, firme, que não dizia nada. Daí... o ódio que tinham dele, onde ele passava, seja no DOI-CODE, onde eu o visitava quase todo dia, tentando salvar a vida dele, porque eu sentia, mas onde ele estava finalmente preso era no SOPS. O SOPS era o DOPS Federal, que nessa época funcionava ali na Praça 15, aquela ali do lado, aquela praçazinha, onde funcionou a Polícia Federal um tempo, e ali era SOPS, com prisão do SOPS. Dali de dentro, eu tive, como tive de outros lugares também, informações reservadas de alguém que lá de dentro, não concordando com a violência e a brutalidade e os assassinatos, às vezes nos dava informações anônimas. E eu recebi informação anônima quando o João Lucas foi levado, já em juízo, sob a jurisdição também do Oswaldo, do auditor Oswaldo, ele foi levado clandestinamente para Belo Horizonte, delegacia de roubos e furtos, onde vocês, ou melhor, peço à Comissão Mineira para verificar, porque ali foi um centro de tortura e desaparecimento de pessoas, e o João Lucas foi assassinado lá, muito antes do Herzog, e com as características piores do que o Herzog ainda. Pois bem, quando eu tive a informação secreta, de que ele teria sido mandado para lá, para o delegado da Polícia Federal, chamado Joaquim Sena. Joaquim Sena mandou para ele ser morto, e ele já estava sob júdice. E lá, essa delegacia de roubos e furtos de Belo Horizonte foi um centro de tortura e assassinato. Verifiquem com a comissão de lá, porque deve ter muita informação. Eu vi o processo dele, que eu exigi. Quando a família foi hoje, eu fui amanhã, pedi o processo do suicídio, ele foi suicidado, eu vi e verifiquei como ele estava todo, até com unha arrancada, o corpo todo violado, como Chael também, e teria sido se autopendurado pelas calças em um travessão mais baixo que ele. Quem conheceu sabe, era um cara alto e forte, jovem, alto e forte. Ele teria se suicidado puxando na horizontal, pela própria calça, que teria sido amarrada no corpo dele. O inquérito está lá, eu vi o inquérito, não tive coragem de mostrar para a velha mãe que estava do lado, mostrei para a irmã para ver as fotos de como estava o corpo dele. Pois bem, Joaquim Sena, SOPS, DOPS Federal, e Delegacia de Roubos e Furtos de Belo Horizonte. Outra coisa que talvez ajude um pouquinho. Ela mencionou o Amilcar Lobo. O Amilcar Lobo tem hoje uma mulher viva, não jovem, relativamente jovem, uma filha estudante na PUC, creio que alguém aqui da comissão conheceu a viúva dele e a filha que estuda na PUC. Não me lembro do nome delas, mas deve ter aí na Comissão da Verdade, e elas deverão ter algumas informações importantes para dar.
Quem descobriu primeiro é este Amílcar Lobo, que eu debati com ele a propósito da Inês Etienne, da Casa da Morte de Petrópolis, debati com ele e a Inês diretamente. Ele hoje, claro, já se foi, segundo dizem, mas a filha e a mãe e a mulher podem dar informações importantes, que é a rede que hoje se sabe, que chega a atingir cerca de, não é só Harry Shibata e outros, são mais de 50 médicos que estão nessa teia de atestados falsos, torturas, etc. Esse próprio Amílcar Lobo, que foi mencionado hoje aqui, o Amílcar Lobo foi denunciado em primeiro lugar por uma canadense que eu também defendi, olha, do Chile ao Canadá, um monte de países eu tive que defender gente que estava aqui. E ela, a Tanya Charters, uma canadense que eu defendi aqui, ela foi a primeira a denunciá-lo por uma burrice dele, não vou descer detalhe, que vai ser cansativo, mas vale a pena, registrando esses dados, para ver que podemos colaborar, e eu estou às ordens para ajudar, para a gente localizar esta rede, que é uma teia de aranhas tão grande, que eu vejo aqui quanta coisa eu li ali, vinculava um processo ou uma vítima também. Não é uma teia de aranha, uma teia de piranhas, uma teia de assassinos que faria inveja a Hitler, Mussolini, Franco, Salazar e a todos os nossos generais de 5 estrelas. Desculpa. Olha, nós temos que terminar até 5 horas, mas seria desejável até que nós terminássemos antes de as pessoas que estão aqui saírem, ou seja, nós temos um pouco de objetividade agora nesse final. Há uma pergunta somente, e eu sugiro que depois, se não houver mais perguntas, que a gente dê a palavra por 3 minutos, não mais, a cada um dos participantes para uma saudação final e que nós encerremos aqui os nossos trabalhos, para que as pessoas... Pode vir, Paulo César. Sou Paulo César Azevedo Ribeiro, também fui militante da VAR Palmares e estive preso no DOI-CODE e depois em vários quartéis da Vila Militar e depois contraí uma tuberculose e passei 7 meses mais ou menos no HCE, entre mais ou menos junho e julho de 1971 e janeiro de 1972. De maneira que eu tenho como sugestão que, já que lá estiveram vários presos políticos, que o pavilhão dos presos seja objeto de uma inspeção, como nós fizemos ontem na Polícia Militar, no antigo prédio da Polícia, do Exército, quero dizer, né, da Vila Militar. E que as pessoas que, como o médico, né, que de manhã fez o depoimento, todos fossem interrogados sobre isso. Como é que tratavam os presos do pavilhão? Porque o pavilhão era apenas um lugar de guarda, de cabos, soldados, cabos, sargentos, suboficiais, que ficavam numa ala, e na ala, em frente a essa ala, ficavam os presos políticos. Então, Francisco Calmon, o Fayal, várias pessoas ficaram ali, e eu soube também que a Fátima, da chacina de Quintino, e o Camacho, do PCBR, também tiveram presos nesse mesmo pavilhão. Então, é fundamental ter a planta do HCE e ter também os prontuários médicos de todos aqueles que lá estiveram sendo tratados de ferimentos, de doenças ou de sequelas advindas da tortura e dos maus tratos sofridos nas dependências militares, né? Acho que isso é uma coisa fundamental. E vai nos ajudar a fazer uma reconstituição, né, desde 68, 69, até mesmo antes, das prisões e das modificações feitas nos diversos lugares e da utilização de outros lugares como lugares de instrumentos de utilização para tortura e para assassinato. Tá bem. Antes de passar a palavra a vocês, eu queria dar a palavra, que não ficou muito claro,
que o Jacques Dornella, que está aqui conosco, falaria como depoimento, porque, na verdade, quer dizer, apesar de ele ter tido um irmão que passou pela Vila Militar, foi ali torturado e tudo isso, não tem a ver, não é, com o objeto mesmo dessa audiência, que se centrou para dar uma objetividade e se tornar compreensível, inclusive para a mídia, e se tornar mais fácil de entrar no relatório nosso como uma questão específica, foi centrado nessas duas mortes, que são mortes sempre, são amostrais, no sentido de que nós não conseguiremos examinar todas as mortes, mas as que nós pudermos entrar em mais detalhes, como foi o caso do Chael, como foi o caso do Severino, que nós temos documentos, né, e depoimentos que elucidam essas mortes, e tivemos depoimentos também orais aqui. Então, a nossa audiência hoje não tinha foco nisso, mas damos a palavra ao Dornelas para ele falar, antes de passar a palavra para vocês, tá bem? Muito obrigado, Rosa. Bem, companheiros, a minha fala, na verdade, tem a ver com a colocação da Rosalina Santa Cruz, que foi muito contundente. E eu sou militar, era sargento ativista, né, em favor das reformas de base e das liberdades democráticas no Brasil. Era um ativo militante como sargento do Exército, dentro do Exército. Nós tínhamos uma organização que era ligada ao companheiro Luiz Carlos Prestes. Nós avisamos ao general Assis Brasil, que era o chefe da Casa Militar do Jango, que o golpe estava sendo preparado. Eu mesmo fui preso em 63, em meados, julho, agosto de 63, na Paraíba, no 15º Regimento de Infantaria, comandado pelo tenente-coronel Ednardo Dávila Melo, que virou general, comandante do 2º Exército, quando foram mortos Vladimir Herzog e Manuel Fiel Filho. Nós tínhamos uma organização. Nós fomos falar com o Juscelino Kubitschek, inclusive, que não aceitou a nossa colocação, que o golpe estava sendo preparado. Nós fomos falar, inclusive, com o camarada Prestes, pessoalmente, e ele ficou mais preocupado com a nossa posição do que praticamente com o golpe em andamento. Talvez ele não disse isso claramente, mas achando que nós poderíamos partir para uma quartelada. Não era a nossa intenção, nunca foi. E no derradeiro momento, nós fomos falar com o general Oromar Osório, na Vila Militar, para resistir ao golpe. A nossa posição é de resistência. Eu mesmo, encontrando com o Oswaldo Pacheco e o Hércules Correia, principalmente com o Hércules Correia, eu peguei do meu carro uma metralhadora Thompson carregada e entreguei para ele. E ele se negou, não, camarada, o presidente não quer, não vai ter resistência, não sei o quê. Foi a maior decepção da minha vida. Eu vi aquele companheiro, o Hércules Correia, fazendo os discursos mais contundentes, e na hora H ele se acovarda. É essa coisa que tem que ser vista. Na verdade, quem assume um poder na República, de presidente principalmente, não tem direito de renunciar, não tem direito de se afastar, tem que combater, ainda que isso lhe custe a vida, porque o juramento que nós fazemos como militar, e eu sou agora capitão reformado do Exército, mas me considero ainda um sargento combatente, o juramento que nós fazemos é para defender a pátria e as autoridades constituídas, a lei e a ordem, a Constituição da República. É isso que o militar, o compromisso dele é esse. Ele não pode se vender por meia dúzia de dólares. E foram vendidos. Os oficiais generais são os principais culpados dessa repressão. Na ponta da linha, você arrebanha torturadores de todo quanto é tipo. E agora estamos atrás
de pegar a raia miúda, quando, na verdade, a nossa Constituição manda fazer uma auditoria do endividamento e o governo não cumpre. Nenhum governo cumpriu. Desde 89, quando vencia o prazo naquela ocasião. Não se cumpre a auditoria da dívida, do endividamento, que é o principal responsável pela situação de violência em nosso país. Das mortes, as milhares de mortes, até talvez milhões de mortes, se fizer o cálculo exato. Então, você não pode se negar a cumprir aquilo que você jurou. É por isso que eu digo para vocês, é preciso que a gente mude a política econômica que a ditadura implantou e que está vigente até hoje. O caso do meu irmão, ele foi preso e torturado no pé da vila porque estava sentado no banco da praça de frente à Escola Rosa da Fonseca, que é colada à Companhia de PE do Exército. Em 69, o Jorge Tavares, o advogado Jorge Tavares, fez a defesa dele gratuitamente. Ele era aluno do Colégio Militar, era monitor de turma, possuía estrela de prata. Hoje já é morto, faleceu. Então, lá ele entrou numa roda e foi torturado, violentamente. Nessa defesa, o Superior Tribunal Militar aqui, do Largo, aqui pertinho aqui do Campo de Santana, que funcionava aqui, absolveu o Luiz Carlos, meu irmão, por unanimidade. Quando a viúva faz o requerimento para a comissão de anistia e cita esse fato, o tribunal que está em Brasília diz que ele desacatou a autoridade militar, tomou a posição contrária ao que foi julgado pelo próprio tribunal durante a ditadura mais violenta, que começou em 69 e seguiu para 70 e 71. Foi o período mais violento, mais obscuro da história desse golpe militar. E permanece na política econômica, permanece porque o governo não cumpre o que a Constituição determinou, que é o artigo... Companheiro, eu vou lhe pedir para finalizar. Vou encerrar. O artigo 26, eu estou citando o artigo 26 do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que ninguém respeita. O Congresso tinha que se reunir e quem tem que convocar isso é o presidente do Senado, atualmente é Renan Calheiros, e que não o faz. Enquanto isso, vai acontecendo pedrinhas, vai acontecendo massacres, vai acontecendo violência, e nós temos que registrar essas coisas nesse momento. Eu me ative exatamente o que a Rosalina Santa Cruz colocou. Nesse momento, a brutalidade da não resistência, do acovardamento das autoridades principais na defesa do regime democrático, é a grande responsável por o que nós passamos. Era esse o depoimento. Muito obrigado. Obrigado, Vaz. Bom, então, eu queria passar a palavra agora, não há outras observações, outras perguntas, eu queria passar a palavra a cada um de vocês, embora cada um tenha sido muito expressivo e eloquente, mas para nos deixar aqui uma saudação, a indicação de uma expectativa, talvez, em relação a esses depoimentos mesmo para a comissão. Então, passo a palavra a vocês aí pela ordem. Antônio Roberto Espinosa, eu acredito que o que foi dito aqui, especificamente em relação à Polícia do Exército, que aconteceu na primeira Companhia de Polícia do Exército, as mortes do Chael e do Severino Viana Colom, e as torturas sofridas pela Maria Auxiliadora, já são dados suficientes. O que eu queria dizer só é o seguinte: nós falamos de fatos que ocorreram há 45 anos, faz quase meio século. Disso você pode extrair duas conclusões. A primeira é que o Brasil tem pressa. Ele precisa da verdade urgente, tá certo? Toda verdade urgente. Não se trata de fazer um ajuste de contas com o passado.
mas é de clarear como cada cidadão brasileiro desapareceu, foi morto, em que condições, tem um compromisso com a verdade. Porque onde não há verdade, há mentira. E qualquer situação que se sustente, que se estribe sobre a mentira, não é sustentável. Então, essa é a primeira conclusão. Nós temos pressa disso. As futuras gerações têm pressa. A segunda, nós também temos calma. Estamos esperando há 45 anos, podemos esperar um pouco mais. E aprendemos o seguinte: cada coisa é feita a seu tempo. Pode ser que a Comissão da Verdade não consiga esgotar os fatos no prazo que tem. Pode ser que ela não termine, mas já vai ser um avanço significativo. O que nós vimos hoje aqui, eu acho que é uma demonstração disso. É um passo que se dá. Claro que, às vezes, se misturam duas discussões. É a questão da punição, a questão do julgamento dos culpados pelos crimes e a apuração da verdade. E eu diria o seguinte: vamos dar um passo de cada vez. O que se trata agora é de esclarecer a verdade. O futuro pertence ao futuro. O que nós faremos com a verdade em mãos será discutido depois, no momento seguinte. Nesse momento, acho que não cabem desvios. É concentrar na apuração dos fatos. Depois se vê. É isso que eu queria dizer, as duas lições que a gente pode extrair a partir disso. Certo? A ordem aí decidem vocês. Vocês façam o Silvio. A ordem anterior. Eu quero começar agradecendo, em nome da Rede Brasil Memória, Verdade e Justiça, o esforço da Comissão Nacional e da Comissão da Verdade do Rio nessa diligência à PE e na audiência de hoje. Havia uma preocupação grande em que a PE da Vila Militar passasse despercebida do que foi. Daí veio a sugestão. A cada diligência, a cada audiência pública, a gente percebe que a gente comete erros, acertos e vai aprimorando, porque ainda temos aí esse ano todo para percorrer e, fundamentalmente, os demais, porque os demais é que a sociedade que está acompanhando, né, não como gostaria, provavelmente, porque a mídia corporativa não ajuda tanto, mas ela está acompanhando, a gente tem ido a todos os lugares, mas com a divulgação do relatório, com esse relatório indo para as universidades, indo para as escolas, indo para os sindicatos, indo para todos os lugares, nós temos absoluta convicção de que o Brasil, através da sociedade, vai demandar pela justiça que todos nós esperamos, porque o Brasil necessita, que é a criminalização dos agentes, né, que é a própria criminalização da ditadura. Quer dizer, o Estado Democrático de Direito tem que dizer ditadura jamais, porque toda ditadura no Brasil acabou e deu origem à democracia, mas trazendo em seu ventre os entulhos da ditadura anterior. E é isso que precisa dizer. Daqui por diante, esse Brasil democrático não quer entulho nenhum. Entre eles, não quer, por exemplo, uma PM militarizada, não quer uma justiça militar. E por aí a gente vai, mas não declinar muita coisa. Eu quero dizer algo que eu sempre tive vontade, e como aqui é pré-história, eu devo dizer. Eu não fui sequestrado por mérito deles. Eu fui sequestrado por incompetência minha, porque eu vi que estava cercado o meu aparelho, mas como tinha uma companheira que era preciosa, que trazia muitas informações do Colina do Minas, eu resolvi achar que eu era mais capaz do que, na verdade, demonstrei ser, e fui tentar, com a outra companheira, retirá-la do aparelho. Então, foi incompetência minha e não competência dos órgãos de repressão. Queria dizer também o seguinte, que cabe à Comissão Nacional da Verdade, que é uma comissão de Estado,
que é uma comissão de Estado, conversar com o Ministério da Defesa, porque ele tem a obrigação de ajudar muito nessa lida. Por exemplo, nós falamos em 12 agentes. No período de 69 a 70, tem que ter registro desses agentes, e é possível e obrigação do Ministério da Defesa ajustar. Assim como ontem, né, toda obra de engenharia, a gente sabe que tem que ter um histórico, não é assim mesmo no ambiente territorial privado, como tem que ter história. Então, é possível chegar através desses registros. Enfim, dizer o seguinte: nós visitamos o passado, não é fácil, por mais tranquilidade que a gente mostre, temos uma capacidade maior de racionalizar. Felizmente, a companheira estava aqui, que coloca com muita emoção, né, como se estivesse vivendo nesse momento que viveu ontem. Felizmente, parabéns, Rosalina. E você falou algo que eu, en passant, falei, que é a coisa terrível que você também viveu, companheiro Espinosa, que é você ter a sua companheira presa também. Tá? Ou ter mais de um companheiro onde o contraditório joga e você fica, muitas vezes, sem saber como caminhar e, às vezes, por uma informação de vírgula, acaba comprometendo outro companheiro ou sendo comprometido. Só que isso aí significa serviço, significa tortura, significa até o assassinato dos nossos companheiros. Eu espero que muitos que estão aqui, que foram militantes, que continuam sendo militantes, que tenham essa causa, memória, verdade e justiça, como uma causa estratégica, porque uma vez ela sendo vitoriosa, ela sendo bem-sucedida, nós estaremos estabelecendo um marco na democracia brasileira. Esse marco é fundamental para a gente chegar a construir uma democracia universalizada, que eu posso dizer que todas as organizações revolucionárias que combateram a ditadura tinham algo em comum: querer uma democracia universalizada, democracia em todo plano, social, político e econômico. Muito obrigado. Então, eu acho, Espinosa, que agora é o momento da memória, da verdade e da justiça. Acho que a gente não pode ser etapista, dizer que a justiça vai vir depois, que esse é o momento. Eu acho que o momento é hoje, é agora. E temos que ter vontade, a política, para fazer isso. Eu acho que quando a Comissão da Verdade começou, ela começou frágil, ela começou muito fraca, né, porque não tínhamos realmente um respaldo da sociedade. Mas o que vem mostrando é que a gente tem crescido, como cresceu na época o movimento de anistia. Hoje a gente tem Comissão da Verdade no país inteiro, a gente tem movimento de direito no país inteiro, e a gente tem que associar o fim do arcabouço da ditadura militar com hoje, porque se tivéssemos nós já combatido o arcabouço, nós não teríamos um país que hoje, nesse momento, retoma a Lei de Segurança Nacional para punir e para reprimir o nosso povo. Eu acho que a gente tem que dizer, nós não éramos um grupo, nem estamos exigindo só justiça para as nossas feridas, para os crimes que cometeram de lesa humanidade naquela época. São os crimes que continuam sendo perpetrados até hoje. Não é? Nós não podemos ter vivido o que vivemos e calarmos diante da matança, do pau de arara que continua existindo em muitas das delegacias brasileiras. Nós não queremos lei de segurança nacional, nós queremos uma justiça social, mas não podemos abrir mão da justiça agora. E cenas como a de hoje, daquele senhor que aqui vem e que sabemos que mentiu, que sabemos que não estava sozinho, ele não estava falando que aquele documento, que é a Comissão da Verdade, esse documento é uma mentira. Esse senhor, velhinho, todo frágil,
ele representa uma força muito poderosa. Ele aqui se apresenta como um coelhinho, ele é um lobo, um tigre, ele tem muita força atrás dele. Tem as forças daquele quartel que lá fomos ontem, onde eu nem conhecia aquela Vila Militar, porque sempre estive lá encapuçada. Lá, o que eu me lembro de lá é uma sala de 15 metros quadrados, e a repressão e a opressão, nem banho de sol a gente tinha, por isso não podia nem ver aquela vila. E aqueles senhores aí nos tratando bem e fingindo de cordeiro, de bonzinhos, de protetores da pátria. Não é? Nós não podemos aceitar isso, nós não podemos aceitar. Nós temos que ter força política, as forças progressistas desse país, os homens e mulheres de dignidade têm que exigir justiça. Não é para a gente, não é para as nossas mágoas, nem para as nossas dores, é para que o povo brasileiro tenha justiça. Tá, as minhas últimas palavras são de saudação aos últimos governos brasileiros que, resistindo às pressões que nós já conhecemos, de forças conservadoras que não querem permitir o desvendamento de fatos históricos, de atentados importantes aos direitos humanos no Brasil, instituíram a Comissão da Verdade, as comissões estaduais da verdade, na tentativa de chegar à verdade dos fatos, num primeiro nível, e num segundo, poder responsabilizar aqueles que perpetraram esses atentados. Uma iniciativa que nós devemos saudar como fundamental, embora dentro do tempo brasileiro, do tempo institucional brasileiro, que é próprio, que é lento, muito mais lento do que os nossos países vizinhos, que já nos deram exemplos magníficos em matéria de desvendamento do passado recente, tombamento de instalações que foram centros de tortura. Acredito que a Argentina, onde foram mortos, exterminados mais de 30 mil combatentes pela liberdade, pela justiça social, nos deu os principais exemplos, generais que permanecem até hoje atrás das grades e vão permanecer por muito tempo ainda, purgando os crimes que cometeram contra a democracia e o Estado democrático de direito. São exemplos importantes dentro do tempo deles, dentro do tempo de suas sociedades. Nós estamos dentro do nosso tempo, avançando no nosso processo. Eu espero que a Comissão Nacional da Verdade não tenha a pretensão de um relatório absolutamente exaustivo, que seria impensável, dada a grande quantidade de atentados, dada a complexidade dos fatos, não dada as pressões que se exercem sobre ela, mas dada a complexidade mesmo dos fatos sobre os quais ela se debruça, e saiba colocar em tempo hábil um ponto final aos seus trabalhos, para que possa se abrir um novo ciclo, uma nova etapa nesse processo incansável e interminável, que é da recuperação da verdade histórica e da justiça no Brasil. Once the last but not the least. Uma vez mais o último, né? Mas espero que não seja um depoimento menos importante. Eu queria, mais uma vez, afirmar que concordo com todas as colocações dos que me antecederam. Há muito pouco a acrescentar a isso, né? A tudo que foi feito, a esse esforço, e parabenizar, mais uma vez, a Comissão da Verdade, esperando que a Comissão de Anistia se inspire na Comissão da Verdade, né? Porque, até onde eu sei, os procedimentos lá não são bem esses, né? Eu fui 25 anos acompanhado pelo SNI, de 64 a 89, em plena democracia, ainda me seguiam. E meu processo na Comissão de Anistia, por que eu recorri à anistia? Aquele famoso, digamos assim, aquela proclamação de Stanislau Ponte Preta, né? Se não nos completamos todos, restaure-se a moralidade. Então, se muitos pediram, eu também segui o caminho.
E a pessoa que foi analisar o meu processo simplesmente não leu ele. Então, é importante que, no meu entender, que essa comissão de anistia, de alguma forma, se inspire no trabalho minucioso, detalhado, exaustivo que a Comissão da Verdade está fazendo. É só. Obrigado. Eu queria dar 1 minuto ou 30 segundos a cada um dos nossos representantes aqui das comissões e depois 30 segundos para mim. Mas primeiro... Rosa, eu queria saudar a você na condução da comissão nessa sessão, a todos os presentes, dizer que a sociedade pernambucana, ela se faz presente na Comissão da Verdade no sentido desse legado de investigação das graves violações de direitos humanos. Então, agradeço a todos, lembro que no dia 21 de fevereiro estaremos todos aqui, a Comissão Estadual do Rio está organizando junto conosco a Comissão Nacional da Verdade um ato nacional sobre o desaparecimento de Fernando Santa Cruz e Eduardo Collier, será na UAB do Rio. Esse ato, para nós, tem um papel importante e também nós vamos, enfim, participar de todas as atividades, o qual haja pernambucanos inseridos, que nesse caso é José Lucas, como foi citado, Colou, que são pernambucanos. Então, agradeço a oportunidade e espero que possamos, enquanto sociedades, até porque nós somos todos brasileiros, possamos contribuir para o fortalecimento da democracia. Muito obrigado. Sandra, acho que Rosa, todos aqui que compuseram essa mesa, as testemunhas, nós, aliás, como foi muito bem dito aqui, não é? Os que combateram a ditadura não se envergonham do que fizeram, muito pelo contrário, não é? Mostram a sua cara, sempre mostraram a sua cara, fazem questão de virem contar as suas histórias, de sublinharem as suas trajetórias, e os valentões que torturaram, mataram, desapareceram, esses se escondem como ratos, né? Esses não aparecem, esses, quando vêm, não abrem a boca, né? Se escudam numa garantia da democracia que eles negaram, né, às suas vítimas. Né? Então, esses são alguns dos obstáculos que as comissões da verdade enfrentam aqui em nosso país. Obviamente, se houvesse a determinação do Estado brasileiro, determinação aos chefes militares no sentido de dizer onde foram enterrados os desaparecidos, dizer o que aconteceu, dizer como aconteceu, né? Eu me sinto envergonhado quando eu estou diante de um argentino ou de um chileno, né? E quando me indagam se algum torturador brasileiro já foi punido, né? E eu tenho que responder nenhum, né? E sem ter a certeza de que um dia o serão, né? Então, agora, de qualquer maneira, nós estamos aqui realizando outras audiências que já realizamos, outras que ainda realizaremos, né, tentando, pelo menos, consolidar uma narrativa, né, que preste conta da sociedade brasileira sobre esse legado maldito da ditadura. Eu acho que esse vai ser o papel que vamos desempenhar até o final dos trabalhos da Comissão Nacional, dos trabalhos das comissões estaduais aqui no Brasil. E, no mais, vamos continuar a nossa luta, vamos continuar a nossa persistência. Não é? Foi para isso que nós fomos nomeados, então não nos cabe aqui chorar, mas sim trabalhar. Tá? Muito obrigado, até a próxima. Bom, eu queria agradecer a todos os participantes, dar um abraço em cada um. Eu não consigo, em geral, expressar a afetividade e o reconhecimento pela solidariedade que eu sinto em todos vocês, a todo momento, toda uma vontade muito grande de contribuir e de colaborar, que às vezes a gente até nem consegue responder, nem consegue encaixar, né? Mas que nós precisamos.
E quero dizer exatamente que nós só vamos crescer, só podemos crescer, e temos crescido e temos melhorado por causa do impulso, por causa do empurrão, por causa da crítica, por causa, no fim, da imensa colaboração que vocês todos estão dando, que esse grupo, muito particularmente, porque estamos tratando hoje da audiência desse grupo, que o Calmon, muito particularmente, com milhares, com dezenas de e-mails, e perguntando isso e aquilo e mais isso, e como será no dia seguinte e o que faremos depois, é assim que nós temos que continuar. Nós temos que fazer isso, compreendendo que nós estamos avançando, compreendendo que nós estamos do lado vitorioso, compreendendo quando foi feito aqui o nosso primeiro depoimento, não é? Nós vimos quem eram os comandantes dessa VAR e onde andam eles. Então, desse ponto de vista, e também do ponto de vista de que a Comissão da Verdade também, que começou uma comissão recolhida, voltada para si própria, olhando para o seu umbigo, não é? Pela própria participação da sociedade, pela participação dos militantes, mudou a postura e mudará bem mais. Me ouçam e vejam como será discutido esse relatório que nós estamos fazendo. Eu digo a vocês se surpreenderão. Tá? Um grande abraço para todo mundo e até breve.